No dia 12 de junho do ano de 2000, aconteceu o infame caso do ônibus da linha 172 no bairro do Jardim Botânico, na cidade do Rio de Janeiro. O caso do ônibus 172, até então, foi o caso de maior repercussão midiática na época. Tudo começou quando uma equipe de reportagem viu um comboio do BOPE passar e decidiu seguir. Poucos minutos depois, repórteres, cinegrafistas e fotógrafos dos principais veículos de comunicação do Rio de Janeiro estavam no bairro Jardim Botânico, onde o ônibus foi interceptado pela polícia militar. Foram quase 5 horas de sequestro e transmissão ao vivo, e o resultado da operação foi uma refém e o sequestrador sem vida. E com essa introdução, eu gostaria de hoje conversar sobre a responsabilidade de que todos nós que consumimos mídia carregamos, seja como espectador ou como que reporta. Bem-vindo a mais uma temporada do Mandcast. Esse é o Mandcast. Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Agora a gente está começando a segunda temporada do Mandcast. Se você percebeu, agora tá uma Amanda só, né? A outra Amanda, ela não tá mais com a gente, pelo menos não nessa temporada. Quem sabe aí ela apareça aqui pra dar um oi alguma hora, não sei. E hoje eu gostaria de conversar algo com vocês que eu achei muito legal. Esses dias eu tava... quem não sabe, a gente tá em campanha política, né? Você provavelmente já sabe disso. E isso me lembrou um pouco de um dos casos que eu falei no início, né, nessa introdução, que é o caso do ônibus 172. E a gente vai conversar um pouco hoje do porquê que isso me lembrou desse caso. Enfim. Então, bem-vindos a mais um episódio na segunda temporada. E eu tô bem animada pra essa temporada. Tô com alguns assuntos em mente e com convidados em mente também. Para quem mora em uma caverna ou se você tá bem desligado, não tá cronicamente online nesses dias e não tá sabendo, o X, né, o antigo falecido Twitter, foi banido do Brasil. Eu tô gravando isso numa segunda-feira e, se eu não me engano, no sábado foi o dia que foi, assim, sancionada essa lei, não sei se a gente pode chamar assim, mas foi o dia que o X foi banido aqui do Brasil. E o motivo foi, pra quem não tá sabendo, não tava sabendo, porque eu só vi a polêmica toda, né? Ouvi na rádio e tal, mas não sabia o motivo, então eu vou ler pra você que não sabe, abre aspas. A decisão de bloqueio foi justificada pela repetida e deliberada desobediência da empresa às ordens judiciais e a recusa em pagar multas diárias, além de tentar burlar o sistema jurídico brasileiro e criar uma zona sem lei, e é nessa parte que eu quero que a gente foque, é o que a gente vai conversar. Zona sem lei nas redes sociais, especialmente no período que antecede as eleições municipais de 2024. Se você também não sabe, a gente está em período de eleições municipais. Aí na sua cidade, provavelmente você já viu bastante banner, bastante cara de vereador, de prefeito, né? Bastante número. O pessoal com as bandeiras, hoje eu vi um monte, inclusive. 8 de outubro acontecem as eleições aí na sua cidade, então é o dia que você vai escolher seu novo prefeito, ou vai dar continuidade para o que já está aí, e escolher os seus vereadores. Dia 8 de outubro, não se esqueça. E ultimamente eu tenho tido muito contato com as eleições, né? Se você não sabe, aqui no incrível mundo do audiovisual, a época de eleições é uma época cheia de oportunidades, assim, para quem faz edição de vídeo, para quem trabalha com design, porque a gente tem muita oportunidade de trabalhar nas campanhas políticas, né? Então, tirar uma graninha extra é a oportunidade que a gente tem. Então, ultimamente, vereador, prefeito, jingle de campanha é o que está na minha cabeça. E pensando nisso também, é o que eu trouxe hoje pra gente conversar, né? Ser político não é só fazer vídeo e postar. Não sei se você que tá me ouvindo aqui já teve contato com campanha política, já teve contato, talvez editor de vídeo, fez aí vídeo de vereador. Eu, esses tempos atrás, fiz um monte. Eu tô cansada, assim, já de jingle de vereador, de número, vote em mim, sabe? Mas uma regra básica para quem trabalha com política e para quem quer se envolver na política é que tem que saber as regras. Né? Ser político não é só fazer vídeo, não é só montar um Instagram, não é só levantar uma bandeira. Tem muita lei do que pode e do que não pode postar. E para que existem essas leis, né? Quando eu comecei, assim, a trabalhar um pouco com isso, eu me perguntava muito, achava até muita lei.
muita lei, maior encheção de saco, ter que, assim, ler cada cláusula, ter que se atentar ao que pode não falar, pode ou não gravar nesse lugar, sabe? É muita coisa. Mas existem essas leis para manter um ambiente democrático. Então, você dá as mesmas ferramentas para todo mundo, você dá as mesmas oportunidades para cada um dos vereadores, todos eles podem falar um tipo de coisa, todos eles não podem falar tal coisa, eles podem gravar ou não nesse lugar, então fica uma corrida justa para todo mundo, né? Mas essas leis não se aplicam só a quem trabalha com política, né? Essas leis não se aplicam só para pessoas publicamente expostas, mas também se aplicam para pessoas como eu e você. Eu não sou uma pessoa politicamente exposta, não sou uma pessoa pública. Talvez se você está me assistindo também não é, mas eu sou consumidora e usuária de diversas redes sociais, né? E também sei que nem tudo, né? Isso não se aplica só para política. Nem tudo pode ser exposto, nem tudo pode ser comentado, nem tudo pode ser dito, nem tudo deveria, na verdade, ser dito, né? Talvez, eu acredito que talvez a falta de uma plateia cria uma falsa sensação pra gente, às vezes, de eu posso falar o que eu quiser, de terra sem lei mesmo, né? Então, qualquer coisa que eu penso pode ser dito, qualquer coisa que eu acho pode ser dito, mesmo que isso machuque alguém, às vezes, mesmo que isso, ou que isso seja aceito, sabe? Não é só porque aceito tem que ser dito, né? Então, talvez essa falsa sensação de não ter regras nos dê esse... Não, na verdade, talvez essa falta de noção, de percepção de que não tem regras, nos dê essa falsa sensação de liberdade. E é disso que a gente vai falar um pouco hoje, né? Isso me lembra muito Enfim, a gente estava falando do X, né? Isso me lembra muito uma época em que muitos youtubers, pessoas, enfim, celebridades e tal, foram expostas, fizeram exposed. Eu nunca fui uma usuária de Twitter muito assídua. Teve uma época que eu usei muito, acho que quando eu tinha uns 16 anos. Uma época, né? Como se faltasse muito tempo, como se fosse muito, muito antiga essa época. Mas, enfim, eu nunca fui muito usuária de Twitter, eu nunca fui muito... nunca curti muito, eu achava realmente terra sem lei, achava que era um ambiente muito estranho, muito tóxico. Então, eu lembro que eu comentava, eu também ficava com vergonha de mim mesma, de às vezes comentar, hoje tive uma prova muito difícil. Eu pensava, quem quer saber sobre isso, sabe? Então, eu nunca fui muito usuária de Twitter. Mas, eu lembro de uma época, dessa mesma época que eu usava o Twitter, que teve um grande, assim, uma leva de gente levando exposed. Então, eu lembro que tinha aquelas threads enormes, dando, tipo assim, fulano fez isso, fulano tá sendo cancelado, entendo por quê. Então, ia lá, sei lá, vários comentários, vários posts, fazendo exposed dessa pessoa. Eu lembro que às vezes eram pessoas que eu gostava muito, e eu ficava muito decepcionada, porque se tornava uma regra, assim, odiar aquela pessoa, se tornava uma regra não gostar mais daquilo. E eu lembro que eu acho que o único que eu lembro, eu não lembro de muitos, assim. Na verdade, o único que eu lembro mesmo foi o Júlio Cocielo. Eu gostava muito dele. Eu não assistia todos os vídeos, mas eu achava ele muito engraçado. Eu lembro que fizeram um exposed dele, não lembro por quê também, porque ele foi cancelado. E eu fiquei muito chateada, aí eu não falava mais que eu gostava dele, mas assistia os vídeos dele no off. Então o pessoal falava, eu odeio, eu falava, nossa, eu odeio também, mas estava sempre curtindo, assim. Se alguém visse a minha lista de curtidos no YouTube, saberia que eu era super fã de Júlio Cocielo. Hoje em dia eu não assisto mais, mas... Né, hoje em dia que ele não é cancelado, eu não vejo mais, mas enfim. Enfim. E eu lembro que... a gente tentava cobrar uma desculpa das pessoas que a gente não saberia desses erros se não tivessem sido resgatados. Eu lembro que do Júlio Cocielo mesmo, fazia 10 anos, sei lá, 10 anos, se eu não me engano, 8, 10 anos, fazia muito tempo assim. Foi quando ele começou no YouTube, que ele fez aqueles tweets, que ele fez aqueles comentários. Eu lembro que foi uma coisa muito feia, assim, na época. Não lembro o que, eu sei que foi uma coisa muito ruim, não dava pra perdoar. Mas fazia muito tempo. Então, assim, se ninguém tivesse visto, ninguém tivesse falado, ele não era mais a mesma pessoa, mas porque alguém expôs, alguém decidiu colocar ele no holofote, alguém decidiu comentar sobre isso, sabe? E ele mesmo também decidiu fazer um comentário infeliz antigamente, a gente soube disso, e aí, enfim, essa leva de exposed gerou vários e vários vídeos. Eu acho que até, na época, padronizou os vídeos de desculpa,
sempre com uma cara... Os youtubers fazendo o vídeo de desculpa sempre com uma cara triste, sempre desarrumados. As mulheres sempre sem maquiagem, sempre com fundo branco, assim, uma cara bem reabilitação, sabe? Sei lá, uma coisa meio nova vida. E eles choravam, outros falavam, eu errei mesmo. Então padronizou o vídeo de desculpa da época. Eu não lembro se o Júlio Cossielo, inclusive, fez um vídeo de desculpa. Eu acho que ele comentou sobre. O que eu lembro, na verdade, foi que ele ficou revoltado. Enfim, ele não concordou, assim, com ter sido levado ao exposed, se explicou, mas, enfim, não lembro muito o que deu. Eu realmente não usava muito Twitter, era só pra isso mesmo. Mas o importante disso tudo é que o que a gente tá fazendo na internet tá sendo visto. Eu lembro que, ultimamente, né, recentemente, eu vi um vídeo, um documentário, na verdade, muito legal, muito interessante. É um filme meio documentário, assim, que chama O Dilema das Redes, na Netflix. E eu gostei muito, 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 muito. E ele fala que... Assim, ele mostra, basicamente, o Instagram, mostra... em especial o Instagram, mas ele fala de vários... de como as redes sociais, ou como o algoritmo da rede social, ele é feito pra aprisionar você. Então é engraçado porque parece até um documentário assim de terror mesmo. E eu mesma fiquei meio aterrorizada de caramba, tá tudo sendo visto. Se eu dou uma curtida em algo, isso tá sendo visto. Se eu fico muito tempo parada, né, enfim, se você tá me ouvindo aqui, assista O Dilema das Redes, é muito bom. Ele abre nossos olhos assim pra ver como que funciona mesmo. Cada mínimo detalhe, assim, do Instagram, cada mínimo detalhe do algoritmo, ele é feito pra você ficar lá. Tanto que até eu lembro que uma cena, assim, que ele... É que, assim, ele tem uma simulação, como se fossem pessoas mesmo comandando o algoritmo. Aí tem uma hora lá que o cara tá sem o celular, assim, tá conversando com o amigo dele, vivendo a vida dele, e o algoritmo fala, nossa, ele tá muito tempo fora do celular, vamos mandar uma notificação pra ele. Aí o cara... Aparece a notificação pra ele, ele clica na notificação e, tipo, o algoritmo começa de novo a seguir os passos dele, assim, enfim. Enfim, começa a seguir ele. E isso acontece realmente, né? Tudo que a gente tá fazendo na internet, tudo que a gente fala na internet, tudo que a gente faz, assim, quando você faz um login no seu Instagram, você faz seu primeiro Instagram, seu primeiro Facebook... na minha época foi Facebook, eu não tive Instagram primeiro, eu tive um Facebook. Assim, a partir do momento que você entra nas redes, você começa a ser visto. Talvez não pelas pessoas, talvez não por uma plateia, talvez você não se torne, né, que nem eu falei antes, uma pessoa publicamente exposta, uma pessoa política, ou, sei lá, um youtuber, uma blogueira, mas você tá ali, você tá visualizando, você tá vendo e o algoritmo tá te vendo, sabe? As pessoas talvez não estão curtindo seu comentário, mas elas estão te vendo, né? Então, seja você uma pessoa low profile, eu sou um pouco low profile, não tanto, mas mais ou menos, ou uma pessoa publicamente exposta, todos nós deixamos uma marca na internet e com essa marca, né, você queira ou não, você assume uma responsabilidade e às vezes uma culpa de estar naquele lugar, de estar vendo aquilo, de estar comentando, ou talvez não comentando sobre aquilo. Um caso também, antes de prosseguir aqui com o assunto, foi o caso bem recente até, se eu não me engano foi no início do ano, talvez em março, quando a Choquei foi cancelada. Não sei se alguém lembra disso, a Choquei foi cancelada, porque, se eu não me engano, eles fizeram uma notícia, assim, bem apelativa de fofoca. Pra quem não sabe, a Choquei é um Instagram, não sei nem se existe mais, eu já não seguia na época, agora é muito menos. Eles propagam fofoca, assim, de famosos e tal. Eu lembro que eles lançaram uma notícia, assim, de uma menina. Não lembro se ela era famosa ou não, acho que não era. Ou tava começando, assim, a ser blogueira. Que ela tinha ficado com o Whindersson Nunes. Enfim, ela tinha feito alguma coisa assim, ficado com alguém. E não era verdade isso. E na época caíram matando em cima dela. Acusaram ela... Eu não lembro... Enfim, gente, eu não lembro a fundo desse caso aí. Mas eu lembro que foi uma coisa assim que repercutiu muito, porque ela se matou depois disso. E na época ela acabou, enfim, tirando a própria vida. E foi algo que
que repercutiu muito. E a Choquei foi cancelada, mas eu lembro que o que mais me marcou, assim, vendo isso, o que mais me chocou, né, ironicamente falando, foi que muita gente que cancelou a Choquei foi a mesma galera que foi atacar essa menina nos comentários, porque eles fizeram uma publicação, o pessoal foi falar assim dela nos comentários, atacaram ela, e acho que foi tanto hate que ela sofreu, foram inclusive não só nos comentários da publicação da Choquei, foram atrás do perfil dela, nas DMs dela, assim, mandar ela se matar, enfim, o pessoal não teve dó da menina, e no fim a notícia era falsa, no fim acho que, não sei se foi o Whindersson Nunes, mas o cara lá que ela tá envolvido se pronunciou, falou que era falso, foi provado que era falso a notícia, mas aí já tinha perdido a vida da menina. A menina não estava mais viva, né? Foi uma história muito trágica, um lamento muito grande. Eu acho que as pessoas não se lembram disso o suficiente, né? Porque o ciclo se repete, as pessoas fazem comentários maldosos de novo. E aquilo. Quem foi culpado, quem levou a culpa disso foi a Choquei. Mas ninguém fala do tanto de pessoas que comentaram enfim, foram nas DMs. A gente não sabe do nome de todas essas pessoas. A gente não sabe se as pessoas realmente se arrependeram depois, sabe? Não que a gente tenha que ser justiceiro, mas assim, isso nos leva a essa reflexão de eu tenho uma responsabilidade como alguém que consome mídia. E às vezes como alguém que faz mídia também, né? E, enfim, tudo isso que eu falei pra você agora nos leva à nossa introdução, né? Como eu comecei nosso episódio de hoje, que é o caso do ônibus 172. E eu vejo esse caso, assim, esse marco enfim, na TV, como foi na época, esse marco no mundo da mídia, perfeito para o que a gente está falando hoje. Então eu vou te dar mais detalhes, se você não conhece, eu vou te dar mais detalhes aqui do caso. No dia 12 de junho de 2000, um passageiro do ônibus 172 percebeu que um jovem havia entrado armado no coletivo. Ele conseguiu sinalizar para uma viatura da polícia que passava por ali e a perseguição começou. O ônibus foi perseguido e parado no bairro do Jardim Botânico, lá no Rio de Janeiro. E um carro de reportagem viu que o BOPE estava passando e decidiu seguir para saber o que estava acontecendo e iniciou uma transmissão ao vivo. Rapidamente, né, foi uma coisa que estava acontecendo ali na hora, rapidamente, emissoras de televisão chegaram ao local para também transmitirem ao vivo o desenrolar desse caso. Nisso, o sequestrador, que foi o Sandro Nascimento, de 21 anos, ficou assustado e fez o ônibus inteiro de refém. O motorista, o cobrador e alguns passageiros conseguiram sair do trem pela parte de trás, mas 11 passageiros continuaram reféns naquele coletivo. Em algum momento desse sequestro que começou às 2h da tarde, Sandro fez uma das vítimas escrever de batom na janela do coletivo e abre aspas, ele vai matar geral às 6 da tarde. A gente sabe disso tudo, né, porque foi televisionado, porque a mídia inteira estava reportando esse caso, chegando cada vez mais perto do ônibus, para pegar o melhor ângulo, enquanto milhares de telespectadores estavam vendo de casa. Então a gente sabe todos os detalhes, a gente sabe quantas horas, foram quase 5 horas de transmissão ao vivo, foram quase 5 horas de sequestro e de transmissão ao vivo, porque desde o início do sequestro, quando o ônibus foi parado, né, pela polícia lá no bairro do Jardim Botânico, desde o início ali as TVs já estavam perto, as pessoas já estavam vendo, enfim. Já eram quase 7 horas da noite quando o Sandro decidiu ameaçar Geisa Firmo Gonçalves, uma professora da minha idade, inclusive, de 21 anos, e ele usou ela como escudo para sair do ônibus. E, enfim, eu não vou citar todos os detalhes aqui porque a história é muito longa, mas o fim dessa história eu já disse no início, né? Os dois, eles infelizmente terminaram sem vida. O caso ficou conhecido como sequestro do ônibus 172. E foi uma repercussão muito grande. Até hoje é um caso que marcou muito a TV brasileira, foi transmitido em território nacional. Então, na época foi um marco muito grande, hoje em dia, enfim. E ainda assim é um caso muito marcante para a TV ainda hoje. E, enfim, né? Contei para vocês os detalhes, né? O que eu posso contar aqui. Mas o que isso tem a ver com a responsabilidade que eu estava falando antes, né? O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com você?
quando uma tragédia assim acontece, a gente sempre tenta buscar um culpado. Quando alguém faz um comentário infeliz na internet, quando acontece talvez como o caso que eu comentei também da Choquei, a gente sempre tenta achar um culpado, né? Nos Exposed, o youtuber lá era o culpado. No caso da Choquei, a Choquei foi cancelada. Eu lembro que muitas pessoas, inclusive na época, publicaram uma foto em preto e branco, assim, da Choquei pra falar que ela tava cancelada. Enfim. Quando uma tragédia acontece, as pessoas sempre procuram um culpado. E enquanto eu estudava sobre isso, eu vi vários pontos de vista, assim, de várias matérias. Então, muita gente culpou só a TV, falou que os cinegrafistas que estavam lá, os fotógrafos, inclusive eu falei antes, né, citei antes que os fotógrafos, os cinegrafistas, repórteres, eles tentavam chegar cada vez mais perto do ônibus para pegar um ângulo bom, para tentar fazer uma reportagem boa, pegar uma cena de apoio boa, né? Uma foto, enfim, marcante, sabe? E muitos sites que eu li, muitas matérias que eu li, disseram que isso foi o que assustou mais o Sandro, né? Que foi o sequestrador. Isso foi o que mais deixou ele... Ele já estava histérico, tanto que consideram esse caso... Enfim, não vou entrar em muitos detalhes, é uma história muito longa. Eu li até um TCC sobre isso, porque é muito detalhe. Mas dizem que ele já estava histérico e ele tentou, na verdade, ele ia fazer uma tentativa de assalto e como ele viu que as pessoas perceberam se ele estava com medo do BOPE e acabou sequestrando a menina, enfim, fazendo o pessoal de refém, foi uma tentativa de assalto que não deu certo, né? Enfim, então ele já estava histérico e dizem que, algumas matérias dizem que os repórteres, os cinegrafistas chegando mais perto do ônibus, foi isso que desencadeou, assim, o Sandro querer matar a Geisa, foi isso que desencadeou ele querer sair do ônibus, foi isso que enfim, que tensionou mais a polícia, enfim. Então, alguns lugares disseram que foi os repórteres que estavam culpados, os cinegrafistas, os fotógrafos, outros também falaram que a culpa foi inteiramente da polícia, que não soube agir da maneira certa quando ele saiu do ônibus. Eu li também que em diversas vezes o Sandro ele colocou a cabeça para fora do ônibus e a polícia ainda assim não atirou nele, não fez nada, sabe? Então, alguns culparam a polícia. Outros também, inclusive, culparam o motorista. Eu vi pontos de vista de que o motorista era culpado porque ele não viu que o Sandro entrou armado no ônibus, né? Quem viu, na verdade, foi... Enfim, no início eu comentei, foi um passageiro do ônibus. E ele chamou a polícia, deu um sinal pra polícia que estava perto, né, pro BOPE. E algumas pessoas culparam o motorista. Talvez se ele tivesse visto isso, isso não teria acontecido, podia ter sido... Enfim, o que ele ia fazer, né, coitado. Mas também, uma coisa que eu não vi em lugar nenhum, na verdade vi, acho que em outra matéria, assim, que citou sobre isso, ninguém cita a culpa do pessoal que estava vendo, né? Tanto lá ao vivo, ninguém coloca os visualizadores, ninguém coloca o telespectador, a pessoa que estava ali vendo o que estava acontecendo como culpado, né? Ninguém atribui culpa a essas pessoas, né? Ninguém vê as pessoas que estavam no conforto das suas casas assistindo. Será que essas pessoas não têm culpa também? Né? Eu não tô aqui pra reviver esse caso, assim, e colocar o culpado, né? E, enfim, bater o martelo de que você é culpado, ou eu sou, né? Talvez você, como eu nem estava nascida nessa época, né? Eu nem vi isso acontecendo na TV. Mas eu tô aqui pra trazer uma reflexão de que será que os espectadores, nós espectadores, né, se você também é um espectador, nós somos tão isentos de culpa assim? Será que eu não sendo sujeito da ação, será que eu não sendo a refém ali, será que eu não sendo o sequestrador, será que eu não sendo a polícia, será que eu não sendo a cinegrafista que estava gravando na época, será que eu sou isenta de culpa por só estar assistindo aquela coisa acontecer? Né? Será que os cinegrafistas eram os únicos que queriam os bons ângulos? Será que os fotógrafos eram os únicos que queriam as boas fotos? Será que se as fotos fossem postadas hoje, ninguém ia visualizar? Ninguém ia comentar nessas fotos? Ninguém ia curtir? Ninguém ia repostar essas fotos? Se fosse algo atual, né, alguém ia tuitar sobre isso? Eu tenho certeza que sim. Se fosse algo... eu não sei, eu acredito que não, que o Twitter não estava tão em alta assim na época, mas ia com certeza virar, assim, assunto do momento. Trend Topics do Twitter, primeiro assunto mais falado em território nacional, né? E a verdade é que a gente se torna
parte daquilo a partir do momento que a gente vira espectador. Quando a gente vira testemunha de algo, a gente se torna parte daquilo, a gente querendo ou não, né? E nós somos responsáveis por aquilo que nós vemos, falamos e ouvimos também. Seja com uma plateia vendo, ou seja só como estatística de visualização silenciosa na internet, né? Então eu trouxe essa reflexão aqui hoje para falar um pouco de responsabilidade. Nessa época de eleição, nós falamos muito sobre responsabilidade de voto, falamos muito sobre responsabilidade daquele que vê, né, daquele que vai lá votar, enfim, mas também falamos da responsabilidade do vereador que está ali, do prefeito que está ali postando algo, daquele que está falando, mas nós também, como espectadores, temos uma responsabilidade, assim quando você fez sua primeira conta no Facebook, quando você fez sua primeira conta no Instagram, quando você fez sua primeira conta no Twitter, né, no antigo, quando você podia fazer uma conta no Twitter, você assumiu uma responsabilidade de estar ali visualizando, né? Então, não sei de quem é a culpa do caso 172, do ônibus 172. Tem muitas versões, tem muitos pontos de vista, mas eu trouxe isso aqui hoje pra gente ter uma reflexão de que nós somos responsáveis também por aquilo que a gente publica, por aquilo que a gente comenta, por aquilo que a gente visualiza. Essa é a responsabilidade da mídia que a gente tem. Tanto como, né, eu sou uma profissional audiovisual, eu sou alguém que produz mídia, né, mas eu também sou uma consumidora, eu também sou alguém que tem o ponto de vista de consumidora. Então, tanto como alguém que produz, quanto como alguém que é consumidora, todos nós temos uma responsabilidade e todos nós assumimos uma culpa quando a gente visualiza, quando a gente comenta, quando a gente curte. E é essa reflexão que eu quis trazer aqui hoje. No próximo episódio eu quero comentar sobre isso com alguém que sabe, que entende sobre esse assunto, né? E enfim, mas isso é para uma próxima e a gente vai ficando por aqui hoje. Muito obrigada. Pessoal, eu tô me retratando aqui porque eu falei caso do ônibus 172, mas é 174. Inclusive também assista no Globoplay o documentário sobre esse caso, o caso do ônibus 174. E também tem uma outra recomendação que chama A Rede Antissocial, que fala um pouco da manipulação nas redes sociais, de como fizeram o Trump ser eleito. Tá lá na Netflix, então se tem Netflix, assista. E também, uma outra que eu citei aqui no programa, que é o Dilema das Redes, também na Netflix. Ela acho que tem 1 hora, se não me engano, é bem rápido, é muito bem feito. Você vai gostar muito e também vai abrir os seus olhos, assim como abriu os meus, para que a gente enxergue as redes sociais não só como uma plataforma de entretenimento, mas mais uma plataforma para te prender, que é o que tem feito muito nos tempos atuais. E é isso, pessoal. Muito obrigada por assistir. Que você possa estar aqui comigo no próximo, né, junto com o meu convidado. E fica ligado também nas nossas redes sociais, nossa rede social. Eu falei mal do Instagram, né? Agora eu tô falando pra vocês nos seguir lá no Instagram, @podmandcast. Bom, você já tá aí mesmo no Instagram, me segue. E vê lá sobre os nossos próximos convidados e próximos episódios, tá bom? Muito obrigada por assistir e até uma próxima. Esse é o Mondcast.